Oi, Tati. Oi, Nativa. Eu e minha mãe ouvimos diariamente o que aconteceu comigo. E a gente sempre se emociona. Meu nome é Daniele, tenho 41 anos e eu estou aqui para contar a minha história. E, claro, fazer uma homenagem a alguém mais do que especial. O meu avô Antônio, que além de avô, era o meu padrinho de batismo. Durante a minha infância, eu morava pertinho da casa dele. Ia visitá-lo todos os dias. Muitas vezes ele me levava e me buscava na escola. Me levava para passear no centro e não gostava quando os meus pais brigavam comigo. O tempo passou, eu cresci e o meu amor só aumentava. Por conta de alguns problemas de saúde, muitas vezes ele precisou ser internado. E eu sempre estava ali ao lado dele no hospital, o que me rendeu, entre os enfermeiros, o apelido de Neta Coruja. Em julho de 2008, a minha avó, Ermelinda, a esposa dele, sofreu um AVC e após 20 dias de internada, já desenganada pelos médicos, ela nos deixou. Ela e meu tão amado avô tinham sido casados por mais de 60 anos. Claro que além da tristeza que tomou conta dos corações de toda a família, a nossa maior preocupação era com o coração do meu avô. Não só fisicamente, mas também emocionalmente. Graças a Deus, por um período a vida seguiu e ficou tudo bem dentro do que era possível ficar. O tempo passou e 5 anos depois, no dia 18 de novembro de 2013, no dia do aniversário do vô Antônio, infelizmente ele precisou ser internado por conta de uma pneumonia. Uma semana depois, ainda internado, o meu pai estava de acompanhante e no meio da noite, um senhor que estava internado no mesmo quarto sofreu uma parada cardíaca. Fizeram de tudo, mas infelizmente ele veio a óbito. E o meu avô, ao ver toda aquela cena, entrou em estado de choque. Tanto que deram alta para ele no dia seguinte, sem que ele estivesse totalmente recuperado. Eu não acredito numa coisa dessas, pai. Como é que deram alta pro vô? Ele não tá bem ainda. Pois é, minha filha. Eu ainda tentei argumentar, mas de nada adiantou. Ah, mas isso não vai. Não vai ficar assim, não. Eu vou registrar uma reclamação. Que absurdo! Que falta de responsabilidade! Nós não tivemos nenhuma assistência psicológica por parte do hospital. E olha que eu registrei a reclamação. Depois desse episódio traumatizante, o meu avô nunca mais foi o mesmo. Não andava mais, começou a usar fraldas, não conseguia deitar, levantar e nem sentar sozinho. E por essa razão, trouxemos ele para minha casa, onde eu, meu pai e minha mãe nos revezávamos nos cuidados com o nosso velhinho. No dia de Natal, almoçamos. E à noite, ele disse que estava sem fome. No dia seguinte, também estava sem apetite em todas as refeições. Vô, por favor, tenta comer um pouquinho. Você precisa se alimentar, vô. Eu não quero. Eu tô sem fome. Mas, vô, você precisa comer. Isso se arrastou por uma semana. Na véspera do Ano Novo, passei o dia todo no hospital com ele. Chegamos em casa faltando 10 para meia-noite. E para o nosso desespero, ele não queria comer. Ele foi ficando fraquinho, foi perdendo as forças e mesmo contra a vontade dele, nós voltamos para o hospital. Só que dessa vez, ele precisou ficar internado e colocaram nele uma sonda de alimentação. Mas não podíamos descuidar um só minuto. Era um piscar de olhos e ele tirava a sonda. Nessa época eu estava de férias, com viagem marcada e paga, junto com os meus pais para Trindade, em Goiás. A gente ia visitar o santuário do Divino Pai Eterno. Com o coração despedaçado, fomos. Enquanto ele ficou sob os cuidados da minha madrinha, irmã do meu pai. Chegando lá, por ele eu rezei. E rezei muito. Oh, meu pai, por favor, escuta minha prece. Eu tô aqui para pedir pelo meu avô Antônio.
O senhor conhece meu coração e sabe o quanto é triste ver ele sofrer desse jeito. O senhor sabe o quanto eu o amo. Eu só confio no Senhor. Que seja feita a sua vontade. Amém. Enquanto estávamos fora, graças a Deus meu avô teve alta. E no retorno da viagem continuamos cuidando dele. A gente dava banho, trocava fralda, dava alimentação por sonda e vigiava para ver se ele não tirava. Para ser sincera, era muito claro que ele não queria mais viver. Ele se recusava a comer de propósito, justamente para enfraquecer e morrer. Certo dia, ele acordou e disse que havia sonhado que tinha completado 100 anos de idade, mas ele ainda estava com 94. Novamente, meu avô teve pneumonia e precisou ser internado mais uma vez. Só que agora, eu sentia que ele não voltaria mais para casa. Mas não o abandonei, assim como nenhum dos nossos familiares. A gente se revezava e sempre tinha alguém com ele 24 horas. No dia 12 de março de 2014, era a minha vez de passar a noite com ele no hospital. E eu fui. Só que no meio da madrugada... Daniele, por favor, me mata. Eu tô com uma dor insuportável. Eu não quero mais viver esse sofrimento. Para com isso, vô, não fala assim. Eu nunca vou fazer uma coisa dessas. Eu te amo demais. Calma que eu vou chamar a enfermeira. Ela vai te dar um remédio, vai melhorar essa dor. Pera, calma. Vai passar essa dor, vô. Não fala assim, pelo amor de Deus, não fala assim, vô. A noite passou e pela manhã eu disse ao meu avô que eu ia embora com lágrimas nos olhos. Ele pediu que eu ficasse. Eu disse que precisava trabalhar e mais uma vez ele insistiu para que eu continuasse ali. Mas eu realmente precisava ir e a minha irmã ficaria com ele. Então eu me despedi. Vô, eu tô indo, tá? Mas não esquece que eu te amo muito. Dá um beijo também. Eu vou guardar esse beijo no meu coração, junto com todos os outros que o Senhor já me deu. Tá bom? Benção, vô. Deus te abençoe, minha menina. Que o Divino Pai Eterno esteja com o Senhor sempre, viu? Naquela manhã eu saí do hospital com o coração apertado. Na sexta-feira, por conta do trabalho, eu não consegui ir vê-lo. O estado de saúde dele agravou e ele foi levado para a UTI. À noite, o coração do meu avô só estava batendo porque estavam injetando adrenalina na veia dele. O médico liberou as visitas, mas eu não pude ir. No sábado de manhã, antes de ir trabalhar, eu fui até o hospital, mas o médico não me deixou subir. Eu esperei o horário de visitas, que era das 11 ao meio-dia, e subi para vê-lo. Ele estava adormecido, as pernas estavam frias. A enfermagem não conseguia nem aferir a pressão e nem a pulsação. Eu fui trabalhar e combinei com a minha madrinha que eu ficaria de acompanhante no domingo, pois eu estaria de folga. Quando eu saí do trabalho, às 8 da noite, fui buscar o meu pai, pois ele tinha ido para o hospital e eu deixei a minha madrinha e o meu primo na casa do meu avô. Cheguei por volta das 10 da noite, mas mal eu coloquei os pés dentro de casa. Alô? Alô, boa noite. Aqui é do hospital, com quem eu falo? É a Daniele. Senhora Daniele, o médico responsável pelo seu Antônio pediu o comparecimento da família ao hospital. Assim que possível, por gentileza. Na hora eu já sabia o que era. Chamei meu pai e fomos eu e ele. Quando chegamos, o médico disse que a equipe havia tentado de tudo, mas que meu avô havia descansado. Choramos, perguntamos que horas ele havia falecido e o médico disse que ele havia partido às 9h30 da noite. Minutos depois que seus filhos, meu pai e minha madrinha, tinham ido embora,
logo após a visita. Pedimos para vê-lo e ele estava lá no quarto da UTI, já sem os aparelhos. Naquele momento de forte emoção, eu, a neta do seu Antônio, e meu pai, filho dele, pedimos perdão por termos brigado com ele todas as vezes que ele não quis se alimentar. Desejamos que ele descansasse em paz, agora pertinho da minha avó. Saímos de lá em busca de resolver toda a parte burocrática, toda a documentação para o sepultamento, essas coisas que, infelizmente, mesmo com tanta dor, a gente tem que fazer. Essa é a pior parte. Voltamos para casa e já eram 3 horas da manhã e às 6 já estávamos indo ao cemitério para o velório. Aquele 16 de março de 2014 foi horrível, um verdadeiro pesadelo. Tive o apoio de grandes amigos e a minha dor foi avassaladora quando fecharam o caixão. Eu caminhei até o túmulo abraçada com meu primo. Eu não tinha forças para lidar com aquela tristeza que me dominava durante o enterro. Sei que é uma dor que muita gente passa, todos que perdem entes queridos. Já se passaram 8 anos da morte do meu avô e é algo que ainda me marca muito. A saudade é grande e as lembranças permanecem vivas. Datas como o dia da sua morte, do aniversário, dia dos pais, finados, me emocionam muito. E é com lágrimas nos olhos que eu escrevo essa história em homenagem a ele. E o que mais me corta o coração é ver filhos que desprezam seus pais. Muitos jovens não estão nem aí, não dão valor aos seus pais, avós, só porque já são velhos ou porque estão doentes e dão trabalho. Mas eu sei que o que eu fiz, tudo que fiz, foi o que eu pude. E fiz com muito amor pelo seu Antônio, que não está mais entre nós, mas está vivo aqui no meu coração para sempre, junto com todos os beijos carinhosos que ele me deu, desde que eu era menina, e que estão guardados para sempre, aqui, com a sua neta coruja, a neta coruja do seu Antônio. Aconteceu comigo.